A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de fragmentos de pequenas teologia bíblica. Nós estamos vendo dentro desse quadro, né? Se eu aqui não me engano é o 6º vídeo. Se não for logo, vai ser colocado aqui a minha boca, vídeo tal, 5º, 6º, né? Muito bem, mas se eu não estou aqui enganado, é o 6º vídeo. Nós já vimos de várias doutrinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro das Sagradas Escrituras, doutrinas dentro desse contexto teológico, dessas pequenas teologias dentro do Novo Testamento. E hoje nós vamos ver, meu queridíssimo homem, minha queridíssima irmã, sobre a angiologia ou angelologia. Angiologia. Claro também que há a mariologia das Sagradas Escrituras. Há muitas doutrinas teológicas dentro das Sagradas Escrituras. Nós estudamos mais amplamente sobre a teologia bíblica, nós vamos estudar os livros, as datas dos livros em que foram escritos, do Antigo, do Novo Testamento, como foram compostos. Tudo isso aborda o texto teológico das Sagradas Escrituras. Mas nós estamos vendo aqui fragmentos dentro das próprias Sagradas Escrituras. E nós vamos ver hoje sobre angiologia, ou angelologia. Muito bem. A angelologia, ela mostra a natureza, a sua natureza, a natureza dos anjos, as classes angélicas, não é? O caráter e as obras dos anjos. E essa classe, não é? essa classe angélica, ou seja, os anjos, ela se divide em 9 coros. Não é? Ou seja, os anjos criados por Deus é dividido, vamos dizer assim, como se fosse 9 nações. Ou seja, 9 criação de Deus angélica. Porque tem uns acima de outros. E nós vamos ver nas Sagradas Escrituras essas classes. Isso faz parte da teologia, da doutrina teológica do Novo Testamento. Então nós vemos do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos ver sobre os anjos agora. E depois vamos ver sobre os homens, a criação humana, os seres humanos. Eu não vou trazer de mariologia. Só para você, porque eu já trouxe mariologia nesse canal. Eu já trouxe muitos vídeos a respeito disso no quadro passado, Um Filho em Defesa da Mãe. Então ali está todos os quesitos teológicos de mariologia, das doutrinas referentes à Virgem Maria. Muito bem. Então nós vamos ver essas 9 classes. Muitas pessoas dizem assim, olha, foi a Igreja Católica que inventou 9 coros das classes ou da classe hierárquica angelical. A Bíblia Sagrada, os apóstolos, os profetas antes dos apóstolos, já falavam nessas classes angélicas. Muito bem. E você vai ver comigo nas Sagradas Escrituras. Vejam só. Nós vamos ver aqui 4 classes de uma vez dentro da Bíblia. O que, irmão? Sim. Nós vamos ver dentro da Bíblia. É importante você conhecer sobre os anjos através desse vídeo. De angelologia. Ou angiologia. Eu sei que as pessoas não dão muito valor, né? Só gostam mais da refutação protestante. Mas esse canal não só é de refutação protestante. Esse canal é de ensinamento católico. Nós estamos trazendo uma teologia bíblica, mostrando, né, a Trindade, mostrando agora os anjos. Veja aí, ó. Vamos à Sagrada Escritura. Logo nós vemos aqui em Hebreus 1, 13 e 14, o seguinte, diz assim: pois a qual dos anjos disse alguma vez,
Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabel dos teus pés. Citando Salmo 109, verso 1. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus que ele lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Veja só. Então, os anjos, a Sagrada Escritura diz que os anjos são espíritos criados por Deus para servir aos seres humanos, aqueles que são de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 33 da Bíblia da Ave Maria, versículo 8, a Sagrada Escritura diz, falando ali é o anjo da guarda. Cada um de nós temos um anjo da guarda. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Salmo 33, outras traduções 34, verso 8. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Teme vem de temor. Temor, nós recebemos esse dom no batismo. Então, todo batizado tem um anjo da guarda. Um anjo de proteção colocado pelo Senhor. Não é? Que nos dá livramento. Que nos dá tanta coisa, né, meus queridos amados irmãos? É para o bem de cada um de nós que Deus criou essas 9 classes, ou seja, essa classe, não é? Vamos dizer assim, espiritual dos anjos. Que elas são hierárquicas, são 9. E nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada o nome dessas 9 classes angélicas. Vamos lá. Muito bem. Então, para o bem dos seres humanos, daqueles que vão herdar a salvação. Outra vez, verso 14. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus que eles confiam missões para obter daqueles que devem herdar a salvação? Veja aí, logo a Sagrada Escritura nos mostrando. Vamos pegar aqui. Logo, eu falei que nós ia vir logo 4 de uma vez, não, mas vamos deixar isso para a terceira. Vamos ver a primeira classe angélica, é a classe dos querubins. Muito bem, meu querido. A primeira classe angélica é a classe dos querubins. Isso mesmo, dos querubins. E Gênesis 3:24. Vamos ver. A primeira classe. Você sabe que Lúcifer, Satanás, ele era um querubim. Os teólogos são unânimes em dizer que ele era um querubim. Outros dizem que ele era um serafim. São as 2 classes mais altas na hierarquia dos angélica. Serafins e querubins. Vamos ver. Aqui, Hebreus 1:14 diz: Deus criou esses anjos para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Vamos ver a missão desses anjos. Primeiro, os querubins. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Vamos ver o que diz. Expulsou o que? Adão e Eva do paraíso. E colocou ao oriente do jardim do Éden querubins. Veja que está no plural. Ó. Querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, meus amados irmãos e irmãs, que aqui aparecem os querubins. Nós sabemos que os anjos, da classe angélica, esse coro dos querubins, eles são guardiões que guardam, não é? E zelam pelo trono, pela doutrina, pela igreja. Querubins. Você sabe que foi revelado a uma santa que São Padre Pio foi colocado acima dos querubins. Olha aí. Que importância um santo recebeu. São Padre Pio. Os querubins, eles estão a serviço de Deus, são os guardas da fé. Logo, meus queridos irmãos, nós vemos querubins, são 9, né, e sua missão. Mas nós vamos ver aqui também, e só aparece uma vez na Sagrada Escritura, e não aparece mais em canto nenhum, os serafins. Muito bem, os serafins, que está em Isaías, capítulo 6, versículo 2. Vamos lá.
Isaías, capítulo 6, versículo 2. Vamos ver as funções dos serafins. Vamos lá. É a segunda classe angélica, é o segundo coro da classe angelical. Não é? Vamos dizer assim. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, velavam a face. Com o outro cobriam os pés. E com o terceiro voavam. E suas vozes ressoavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Esses anjos são anjos, os serafins são anjos musicais. São anjos de louvores. São anjos de adoração. Então esses anjos, eles estão em adoração diante do trono de Deus. Eles são adoradores. E a missão desses anjos é levar os cristãos, é levar os filhos de Deus a adorá-lo. Então, muitas das vezes você vê os missionários, né? Os sacerdotes dizer: vamos adorar juntamente com os anjos. Porque esses anjos serafins são os anjos dos louvores, são os anjos da adoração, são os anjos que clamam diante do altar, como está escrito no livro do Apocalipse. Não é? Que eles têm asas, têm olhos. E eles são descritos, né, no livro do Apocalipse como também que estão diante da presença de Deus. Mas é claro que eles estão diante da presença de Deus, porque eles estão em adoração. São os serafins. E ele só aparece aqui, esse termo serafins, unicamente em Isaías. Em mais nenhum outro canto na Sagrada Escritura você vai encontrar essa classe angélica chamada serafins. Eles vão te ajudar a ser um verdadeiro adorador. Quando você vai à igreja e lá do lado do altar está o sacrário, com as hóstias consagradas dentro, você vai lá ser prostrado diante da hóstia consagrada, porque ali está Cristo, o Cristo total na hóstia consagrada, e você vai fazer a sua adoração a Jesus. É eles que estão te ajudando a adorar. É eles que te levam à adoração. E te ajudam, e te ensinam, te ministram a adorar, a fazer uma adoração bem feita ao Senhor. Em espírito e verdade. Então veja, as funções, estamos vendo aqui, né, meu queridíssimo irmão e irmã, o segundo coro celeste. Vimos os querubins, serafins, né, dentro das Sagradas Escrituras. Muito bem. Logo vem mais 4 classes angélicas. Por que eu digo mais 4? Porque nós vamos ver essas 4 num versículo só. São dominações, veja, dominações, potestades, tronos e principados. Não é? Nós vamos, repita. Dominação, potestades, tronos e principados. Vamos ver essas 4 apenas em um versículo. Colossenses 1. Vamos para Colossenses. Vejam só. Colossenses 1, 16. Vejam meus queridos amados irmãos e irmãs. A própria Sagrada Escritura diz a missão de cada coro desses, chamado de coros, né? De cada classe angélica da criação dos anjos. Veja só. Versículo 16 de Colossenses 1. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis, seres humanos, e as invisíveis, anjos. Veja agora, aparece aqui, ó. Tronos é uma classe angélica. Dominações, outra classe angélica. Outro coro celeste. Principados, outro coro celeste. E potestades, outro coro celeste. Então nós já vimos querubins, serafins, e agora estamos vendo 4 de uma vez.
tronos, dominações, principados e potestades. Meus amados, tronos, nós vamos ver tronos, não é? A missão de tronos. Quando nós pegamos aqui Apocalipse capítulo 8, veja só, Apocalipse capítulo 8, olha só aqui. E eu vi 7 anjos que assistiam diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar, com um turébolo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que se oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Então essa classe, tronos, ela é chamada de trono de Deus. É o trono de Deus, e foram colocados tronos. Quando nós vemos na vinda de Jesus e do julgamento descrito por Daniel vai dizer, e foram colocados tronos. Foram colocados tronos, vejam. Essa classe de anjos, esse coro celeste, chamado tronos, eles estão junto ao trono de Deus. Então, muitas das vezes nós vemos que ali, na celebração da missa, eles colocam anjos ao redor do altar. Né? Existem vídeos, filmes, fotos na celebração da missa. Esses são os tronos. Eles são os tronos. Veja, Jesus disse, sentareis em tronos. Às vezes nós achamos que esse trono descrito na Bíblia Sagrada é uma cadeira de ouro que vai ser sentada, né? Não é isso, não. Tronos é uma classe angélica, é um dos coros celestes, dos 9. É um dos 9. Então, eles nos ajudam a chegar ao trono de Deus. Eles nos levam a pertencer ao trono de Deus. Esses tronos nos levam verdadeiramente ao altar verdadeiro, a estarmos presentes, com a nossa vida presente, colocar sempre nossa vida no altar do Senhor. Então, essa é a missão de tronos. Logo, as outras 3 está em Efésios, capítulo 6. Vamos pegar aqui Efésios. Você sabe que as outras 3, não é? Você sabe que Lúcifer conquistou uma terça parte das outras 3, né? As outras 3 que são o quê? Principados, potestades e dominações. Então, olha. Potestades, dominações e principados. Efésios 6, versículo 11. Revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, Lúcifer. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Veja. Principados e potestades contra os príncipes deste mundo tenebroso. Veja aí. Aqui aparece príncipes, mas são o quê? Dominações, principados, dominações e potestades. Uma tradução melhor, aparece as 3 aqui. Né? Potestades, principados e dominações. Vejam só, meus irmãos. Dominações, esses anjos, essas classes de anjos, foram criadas por Deus, né? Essas 3 classes, principados, dominações e potestades, elas foram criadas, por exemplo, dominações. Dominações são a classe colocada aqui. Logo nós vimos na Bíblia que Deus criou, né, as criaturas visíveis e invisíveis. E aqui na Terra está essa classe de dominações, de principados. Principados e dominações. São classes angélicas que estão aqui. E Lúcifer, que era um querubim, quando ele se revolta contra Deus, o que é que Lúcifer faz?
ele conquista uma terça parte dessas três classes, desses três coros celestes. Ele conquista anjos para ele, da classe dos principados, do coro dos principados, das dominações e das potestades. Não é? Das potestades. Potestades representa poderes, os poderes de Deus. Então veja de onde foi que Lúcifer foi conquistar. Que hoje são demônios. Tornaram esses anjos, quando ficaram do lado de Lúcifer, tornaram-se demônios. Irmão, não ficou nenhum anjo das potestades, das dominações, dos principados. Ficou. Ele só conquistou uma terça parte desses coros, desses três coros. Quando nós vemos hoje o mundo do jeito que está, o pecado, guerra, peste, esses anjos foram criados, né, as potestades do ar. As potestades são os poderes do ar. Quantas doenças, meus irmãos, transmissíveis pelo ar não existe hoje? Não é? E pandemias e outras pestes que já houve. Quem é que solta? Os anjos, né, que recebem do próprio Lúcifer esse poder de soltar o mal no mundo. E quando eles passaram para o lado de Lúcifer, eles ficaram para isso. Mas também quando Deus intervém, quem é que vem? São os principados, potestades e dominações. Dominações, eles dominam as nações. Por que esse mundo hoje, as nações, elas jaz no maligno? Porque a Sagrada Escritura diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sobre o diabo, sobre o poder de Satanás, de Lúcifer. Quem é que faz com que essas nações estejam ao poder e à mercê de Lúcifer? As dominações conquistadas por Lúcifer. Mas um pouco das nações que são cristãs, das nações que louvam o Senhor, o que faz isso? Também são a parte que não foi para o lado de Lúcifer, chamada dominações. Eles dominam, meus irmãos. Eles dominam. Por que as pessoas têm um vício disso? Um vício daquele? E sempre caem nos vícios. São esses demônios que vieram da classe angélica chamada dominações, que te dominam. Os prazeres da carne. Não é? Tudo é mandato de Lúcifer. Eles passaram para o lado de Lúcifer. Os principados, os príncipes, outra tradução diz, os príncipes deste mundo tenebroso, os príncipes, por que os presidentes, os reis do mundo são maus? Nem todos, mas a maioria. Porque são maus e estão sempre aprovando as leis diabólicas de morte, estão sempre aprovando o aborto, né? Ideologia de gênero nas escolas, o homossexualismo. Os príncipes. Veja, Lúcifer, ele leva uma terça parte dos anjos que são do coro das dominações, do coro dos principados e do coro das potestades. Potestades, os poderes. Os poderes maléficos, os poderes das falsas religiões, os falsos milagres são realizados pelos anjos de poder do maligno. Deus não tirou o poder que foi dado a eles de realizar o bem, só que eles agora acham que estão fazendo o bem, mas estão usando o que Deus deu para fazer o bem para fazer o mal. Essas são as classes que o diabo, que de besta não tem nada, tirou para si, convenceu anjos da dominação, da potestade, dos principados, para passar para o seu lado. São demônios hoje. Por isso que nós vemos, repito mais uma vez, o mundo do jeito que está. E logo, meus queridos irmãos, quando nós vemos tronos, principados, dominações, tronos, principados e potestados, logo
nós vamos ver, essas três elas dominam, essas três, né? Só mais dando uma pincelada ainda sobre esses três coros, principados, potestades e dominações, elas dominam as nações, principalmente os governos, e elas têm poderes dados por Deus, para que esses poderes e esses anjos, que se tornaram demônios, são combatidos pelos próprios outros que ficaram fiel a Deus, que são das dominações, principados e potestades. A luta, a guerra. E nós vamos ver um aqui, dentro da própria Bíblia Sagrada, quando nós chegarmos na classe dos arcanjos. E logo nós vamos ver que eles combatem hoje contra os demônios. Nós vimos em Apocalipse, São Miguel, no Apocalipse 12, versículo 7, combateu contra o demônio e seus anjos. Miguel e os seus anjos à parte, Lúcifer, o dragão, a primitiva serpente e os seus anjos à parte. Então logo nós vemos, né, nessa angelologia, ou angelologia, né, essa doutrina dos anjos, dentro desses pequenos fragmentos teológicos da Sagrada Escritura. Então veja, Deus criou a natureza angélica e os 9 coros, sendo que esses 9 coros, cada um tem uma missão. Como se fossem 9 nações, né? Como os seres humanos, e há várias nações humanas, seres humanos. Mas sendo todos humanos, como os anjos. A criação dos anjos. Preste atenção. Nós vamos ver agora virtudes. Virtudes, ela é traduzida, essa classe angélica. Virtude, nós já vimos querubins, serafins, potestades, dominações e principados. Nós vamos ver uma sexta agora, que é chamada de virtudes. Uma classe angélica chamada de virtudes. Aí estão as virtudes boas, né? Virtude de Deus. Para que você seja uma pessoa que tenha força de Deus. Essas virtudes também, essa classe angélica, ela é traduzida por força de Deus, por virtude que Deus dá aos seres humanos e que os seres humanos têm que se adaptar às virtudes de Deus. Vamos ver aqui um versículo que está em 2 Pedro. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. O poder divino deu-nos tudo, o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Veja aí. Irmão, aqui está falando apenas Sim, mas essas virtudes que temos, os dons que temos, e quando usamos esses dons para a glória de Deus, para o reino de Deus, eu estive com fome e me deste de comer. Com sede me deste de beber. Que por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, aqueles que estão se convertendo com a pregação da igreja, com o ensinamento da igreja, que estão estudando a doutrina da igreja, a sã doutrina, eles estão se tornando pessoas virtuosas. Então, a virtude faz com que você receba a força de Deus. Então, esse elo, essa ligação que você tem com Deus, essa comunhão com Deus, é chamada de virtude. Aí está essa classe angélica. É eles que fazem eu e você temos intimidade com o Senhor. E receber do Senhor essas virtudes. Dons, carismas, né? As teologais, virtudes teologais, cardeais, olha aí. Virtudes. Então veja, são tão íntimos. Nós não vemos
Nem sequer sabemos, e muitos morrem sem saber. Mas essa virtude que você teve de Deus, essa virtude que Deus te deu, são esses anjos te levando agraciadamente a fazer o bem ao próximo, ao outro, em prol do reino de Deus. Força de Deus, natureza de Deus, virtude de Deus. Olha, o versículo continua. Nos chamou por sua glória e sua virtude. Porque por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina. Veja só o que esse coro celeste de anjos, chamado virtudes, fazem. E aí você vai ter força para vencer o pecado, aí você vai ter força para vencer os vícios, aí você vai ter força para sempre andar no caminho reto do Senhor, lutando pela santidade. Isso são as virtudes. Veja, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É uma virtude. Agora você tem essa virtude, essa graça. Entende, meu querido irmão e irmã? Logo nós vamos ver arcanjos, né? Coros dos arcanjos. Os arcanjos é o coro de número 8 na classe hierárquica, angélica, na classe dos anjos. E onde aparece, irmão Fábio? Na Bíblia, os arcanjos. Judas 1:9. Carta de São Judas 1:9. Diz assim: ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés. Veja só, discutia. Então nós vemos aqui uma peleja do arcanjo. Veja, usa o termo arcanjo. Arcanjo Miguel. Logo também, Miguel aparece no capítulo 12 de Daniel. Diz o grande príncipe, o grande chefe Miguel. Você sabe que Miguel ele era da classe dos anjos. A penúltima classe hierárquica, os arcanjos. Depois arcanjos, depois anjos. E Miguel foi elevado acima de todas as outras classes. Porque ele ficou fiel a Deus. Miguel já significa quem como Deus. Quando o diabo tentava convencer os coros celestes, São Miguel pulou de lá e disse: quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele ficou fiel a Deus. Então Deus pega Miguel de uma classe inferior e coloca ele superior a todos os anjos. São Miguel. Quando a Virgem Maria vai aparecer em algum lugar, ou quando apareceu, sempre São Miguel foi na frente. Ele é o príncipe das milícias celestes. Ele é o chefe. Deus colocou ele como chefe. E é ele que combate pessoalmente Lúcifer. Vemos isso aqui em Judas 1:9. Vemos em Apocalipse capítulo 12, verso 7. E vemos também, meus irmãos, em Daniel, como eu falei. Vamos pegar Daniel. O tempo já vai longo, mas acho que dá tempo. Vamos lá. Daniel, capítulo 12. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Olha o que Deus fez com os arcanjos. Os arcanjos foram elevados, né, apesar de serem a penúltima classe dos anjos, inferior às demais citada por mim aqui. Estamos vendo agora a classe de anjos de número 8, que é os arcanjos. Nós vemos também que São Miguel, nós conhecemos 3. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, aquele que é da revelação, que aparece a Virgem Maria, para dizer que ela será a mãe do Salvador. Conhecemos 3. Mas existe 7, segundo o livro do Apocalipse, 7 que assistem na presença de Deus. Apocalipse capítulo 8, verso 2. Um dos 7 que está na presença de Deus. Quando São Rafael se revela a Tobias, diz: eu sou Rafael, um dos que assiste na presença de Deus, ou seja, que está na presença de Deus. Então, quando tu oravas, quando tu enterravas os mortos, eu apresentava tuas orações a Deus. Eles apresentam a Deus nossas orações, a missão dos arcanjos. E são anjos de guerra, que combatem contra os demônios também de guerra nesse mundo.
Gabriel diz para Daniel: não há ninguém que me ajude nessa luta aqui contra as forças do mal, a não ser Miguel, o grande chefe. Aí está. Miguel, pegado de uma classe inferior e colocado acima de todas as outras classes. O grande chefe agora é São Miguel. Logo vem, meus irmãos, que o vídeo já vai... Espero que não corte. Logo vem os anjos. Olha só, Mateus, a última classe, Mateus capítulo 4, versículo 11. Em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para o servi-lo. Jesus na tentação, né? Então logo nós vimos aqui, vimos os anjos, né? E nós vemos as 9 classes dessa angelologia ou angelologia, como você queira chamar, dentro dessa teologia dos anjos. Então, todos meus irmãos, amados e estimados irmãos e irmãs, uma boa noite. Salve Maria Imaculada, sempre virgem.